cordial boa tarde para você. Hoje, sexta-feira, 4 de setembro de 2020, começa mais um Exija Seus Direitos para a capital, interior do estado, para todo mundo ver. Quando já são 12h31 agora, você vai ver na edição de hoje. Jovem, natural do município de Amaturá, havia desaparecido aqui na cidade de Manaus, mas graças a Deus já foi reencontrado. Ele sumiu no bairro da Compensa, veio morar com as tias aqui na capital amazonense, mas graças à ajuda do nosso programa, ele voltou para casa. Leite, arroz, feijão, óleo de soja são produtos que encarecem a cesta básica aqui no estado do Amazonas no acumulado do ano. Os dados são das associações representativas dos supermercados de Manaus. Você vai conhecer hoje quais são as empresas recordistas em reclamações na Procuradoria do Consumidor no estado do Amazonas. E mais, quase 2 anos sem notícias do filho. Uma dona de casa moradora da zona leste da cidade de Manaus, lá do bairro Zumbi dos Palmares, pede aqui a ajuda para reencontrar Edivan Barros. Essas e outras informações agora no Exija Seus Direitos, que está no ar. Sempre no oferecimento da Ótica.com, sua visão com qualidade, 3 lojas na cidade de Manaus. O Exija Seus Direitos, segunda a sexta-feira aqui, 12h30 até 1h da tarde, na tela da Band Amazonas. Vejam só, o nosso programa Atravessando Fronteiras. Uma telespectadora da Malásia mandou aqui mensagens para o nosso programa por meio do YouTube, agradecendo e dizendo que o programa tem um perfil que ela gostou muito. Ela veio passar umas férias aqui no estado do Amazonas com um grupo, ela é psicóloga, chama-se Evelyn Chu. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência aí do outro lado do planeta, lá no Sudeste Asiático. Ela que é psicóloga, aqui no hotel assistiu ao nosso programa, gostou do nosso programa, chegando lá no seu país, mandou essa mensagem dizendo que continua acompanhando. Ela não fala a língua portuguesa, mas com certeza utiliza aí um aplicativo para fazer a tradução. Nosso muito obrigado e você pode fazer o mesmo, acompanhando o nosso programa pelas mídias sociais, pelo YouTube, pela Facebook e também pelo Instagram. No YouTube, na página da Band Amazonas. É só colocar Band Amazonas, Exija Seus Direitos e acompanhe diariamente o nosso Exija Seus Direitos. Olha, uma mãe está à procura do filho há quase 2 anos. Edivan Barros desapareceu misteriosamente. Ele é o filho caçula da dona Marilene, que nos procurou para pedir ajuda. No ar, mais um Procura-se. Há 1 ano e 8 meses, dona Marilene de Souza vive a angústia da falta de notícias do filho caçula. É 1 ano e 8 meses de dor, né? É 1 ano e 8 meses que eu não tenho mais o que fazer, nem a quem apelar. Eu pergunto para todo mundo, ninguém fala nada. Vou no Zumbi, direto, né, procurar saber sobre ele, ninguém me fala nada. Ele sempre morou com a senhora? Sempre morou, nunca saiu de mim para nada. Ele é meu filho caçula, nunca, nunca, nunca. Tudo ele dependia de mim. Ele não era uma pessoa que fosse do mal, que roubasse. Ele saía, ele andava assim, né, com os usuários de droga, ele andava. Mas falta de conselho não era, né? Mas é aquele negócio, a gente não pode proibir o filho de maior, né? Andar com quem quer, né? Sair. Então eu queria que alguém, né? Eu quero que alguém que saiba dele, ou que se mataram, ou se está vivo, que me dê uma notícia, né? Que ligue, pelo menos privado, né? Que eu não vou meter ninguém em confusão. Quero só que Deus toque no coração de alguém e diga onde está meu filho, porque isso é uma coisa que a gente não consegue nem... Eu só durmo se eu tomar remédio. Eu vou para 2 anos tomando remédio direto. Eu não tenho sossego, eu tenho perseguição por causa do meu filho. Eu quero encontrar ele, vivo ou morto. Quero que alguém me diga onde ele está. No dia 26 de dezembro de 2018, ele saiu de casa dizendo que ia aonde? Que ele ia abastecer a moto e ia já voltar. Eu fiquei olhando atrás dele, aí ele olhou para o lado, deu um sorriso e daí não voltou mais. Essa é a última imagem que a senhora Essa é a última imagem. Aí quando foi meia-noite eu comecei a me sentir mal e daí até agora.
Não encontrei nada, nenhuma unha para dizer algum indício dele. Nada mesmo. No seu coração, você acha que aconteceu o quê? Que meu filho está morto, né? Só que eu quero encontrar, o menos osso dele eu quero encontrar. Já fiz 2 exames de DNA na ML e não consegui nada. Não encontrei. Menos isso, né? Para a gente saber e colocar no lugar que a gente acha que deve ficar, né? Que ele tá por aí enterrado como indigente. Os documentos dele, tudo está em casa. Eu peço um apelo, né? Para que Deus, né, toque no coração de alguém que me diga onde está meu filho, pelo amor de Deus. Eu peço, que eu não tenho mais o que fazer. Imagina, quer viver 1 ano e 8 meses sem uma resposta. 1 ano e 8 meses sem uma pista. Então, se você aí de casa viu o Edivan Barros de Oliveira, que na ocasião tinha 21 anos, um jovem, trabalhador. Se você viu, se você sabe o que aconteceu com ele, entre em contato com a nossa produção, porque tudo que a gente quer é acalmar esse coração de mãe. Como ela disse, ela quer qualquer notícia, né? Qualquer notícia, que seja ruim ou boa, mas eu quero. Para me conformar, né? Bom não vai ficar, né? Se ele estiver morto, mas pelo menos eu vou saber onde eu vou colocar ele. E sei o que aconteceu, né? Porque agora eu não estou sabendo nada que aconteceu com ele. Tanto eu tinha 2 filhos comigo, hoje eu só tenho 1. E o lugar dele, né, continua esperando, eu continuo esperando ele. Se ele estivesse assistindo o programa agora, o que a senhora gostaria de falar para ele? Poxa, se o Edivan estiver vivo e ele estiver assistindo o programa, eu peço, meu filho, pelo amor de Deus, eu sei que eu não te dei nenhum motivo para te sair de mim. Então eu te peço, pelo amor de Deus, volta para casa ou dá ao menos uma notícia, para me conformar e viver a minha vida, né? Porque a gente não vive, a gente vegeta. Isso que eu tenho para falar. A gente vê realmente o apelo emocionado de uma mãe que há 1 ano e 8 meses vive a angústia da falta de notícias do filho caçula. Se você aí de casa viu ou sabe o que aconteceu com Edivan Barros de Oliveira, pega o telefone e liga para a nossa produção. Você vê aí a dor e o sofrimento desta mãe, a dona Marilene, né? Não perde a esperança de reencontrar o filho, mas disse que está vegetando, não consegue viver mais. Está à base de medicação para dormir. Mas a esperança é a última que morre para esta dona de casa, moradora do bairro Zumbi dos Palmares, aqui na zona leste da cidade de Manaus. Procura pelo filho caçula, que desapareceu há quase 2 anos. Edivan Barros, se vocês conhecem o Edivan Barros, por favor, entrem em contato com a nossa produção, que automaticamente iremos entrar em contato com esta dona de casa, esta mãe, que está sofrendo muito com a ausência do filho Edivan. 12h39 agora, ganhador da promoção Fogás exija seus direitos. Davidson Pereira da Silva ganhou a botija, né? Está aí o Davidson da Silva, morador lá do bairro Cidade de Deus, ganhador da botija Fogás, mais a carga na promoção Exija Seus Direitos e Fogás. Semana que vem tem mais promoção aqui da Fogás e Exija Seus Direitos. Quero que você participe, quem sabe você possa ganhar aí uma botija de gás, mais a carga aqui na tela da Band Amazonas. Trazendo as novidades, os lançamentos, né? Últimas gerações em óculos. Eu convido neste momento e dou aquele boa tarde especial a Juliana Pacheco. Oi, Cláudio, muito boa tarde para você e para todo mundo que está nos assistindo. E olha, já estou aqui na loja ótica.com porque tá cheio de novidade na área. Entre os óculos solar e de lente de grau, nós temos Ana Hickman e Atitude. Todos eles em acetato e metal, um mais bonito do que o outro. Então, se você gostou dessas novidades, vem correndo ou então fala com qualquer uma das nossas consultoras. O número tá aparecendo aqui na sua tela, viu? Te aguardo e até a próxima. Você que ainda não conhece a ótica.com, visite aí, são 3 lojas na cidade de Manaus. Sua visão com qualidade. Nosso muito obrigado a Juliana Pacheco. Vejam só, senhores telespectadores, a nossa satisfação em ajudar as pessoas, né? Em praticar aqui a solidariedade, a ajuda ao próximo. Ontem exibimos uma reportagem aqui no qual um jovem havia desaparecido e os familiares estavam à procura. Esse jovem é natural do município de Amaturá, no interior do estado do Amazonas, veio para Manaus morar com as tias.
Bairro da Compensa, saiu para a escola, desapareceu. Minutos depois da reportagem ir ao ar, ele reapareceu para a alegria dos familiares. No ar, mais um quadro Procura-se. Nós estamos aqui de volta ao bairro Aruanã com a dona Nilce Carvalho, que é a tia do Júnior Melo, que estava desaparecido desde o dia 10 de agosto. Depois que a matéria foi veiculada, ele apareceu em casa, está bem, está saudável, isso que importa, né? Ele apareceu ontem, né? Por volta das 11 horas, ele chegou aqui em casa. A gente agradece, né, a Deus primeiramente, porque nós fizemos uma campanha de oração, ninguém não sabe onde ele estava, não sei, mas graças a Deus ele voltou e vocês nos ajudaram nas redes sociais, né, que ele apareceu a gente, a minha irmã. Então eu agradeço muito mesmo por vocês, né, e todo o conjunto, uma rede que, graças a Deus, convida, né, porque a gente esperava que ele aparecesse e eu tinha certeza que ele voltava, né, não sei de que maneira, mas ele chegou ontem. Mas isso aqui importa e é justamente essa a nossa finalidade, que as pessoas voltem para casa, voltem com saúde, para acalmar o coração da família. Graças a Deus, o Júnior está em casa, está bem, missão cumprida, eu volto com você no estúdio. Que notícia boa nessa sexta-feira, hein? Para a alegria aí das tias, não só dessa tia que falou com a repórter Valesca Martins, como as outras tias, já que o Júnior, que é natural lá de Amaturá, veio morar com essas tias aqui no bairro da Compensa, na zona oeste da cidade de Manaus. Ficamos felizes em poder ajudar vocês. Meu cordial boa tarde a toda a família e ao Júnior, que finalmente apareceu depois da exibição da reportagem aqui no nosso programa. Muito bem. Uma consumidora queria trocar de veículo. Tinha um modelo e queria trocar por um mais atual. Procurou uma concessionária e fez a compra desse automóvel mais atual. Deu como entrada o seu veículo. Só que ela não entendeu muito bem a questão. Ela não comprou o carro no financiamento, ela comprou um carro por carta de consórcio. E leva-se um tempo aí para que este carro, esse veículo, chegue ao consumidor. Bom, final da história é que nós entramos em campo. Acompanhamos todo esse processo entre a empresa e esta consumidora e a história teve, finalmente, um final feliz. Débora tinha um veículo Fox ano 2006 e resolveu vender esse veículo. Procurou várias lojas de veículos em Manaus, mas achou a avaliação muito baixa, até que ela encontrou um anúncio pela rede social. E aí nesse anúncio era muito atrativo, né? Eles falaram que ia facilitar quem tem score baixo, que ia ser pela empresa. Aí eu me interessei, fui até essa empresa para ver se eu conseguia o carro atual, dando o meu Fox como entrada. Aí a senhora foi na loja, foi bem atendida. Fui bem atendida, eles facilitaram de tudo. E pegaram o seu carro pelo valor de quanto? 6.500 a entrada do meu carro, avaliou. E a promessa de lhe entregar um outro veículo em quanto tempo? Entre 15 e 30 dias. Qual era o veículo? Era um Gol 2015, 2016. E o problema é que nunca a senhora conseguiu receber esse Gol? Nunca. Passou os 15, 30 dias, até hoje, já está com mais de 4 meses. E toda vez que a senhora vai na loja, eles falam o quê? Que era a pandemia, que o banco não sei o quê, enrolava de qualquer jeito e nem queria mais me atender. O fato é que a promessa era de entregar o carro em torno de 15 a 30 dias. Essa novela já se arrasta há 4 meses e nada de solução. Ela nem tem o dinheiro do Fox, os R$ 6.500, que era o valor da venda do Fox, e nem recebeu o novo veículo. E é justamente para tentar entender essa história e resolver esse problema que nós estamos indo nesse momento à loja de carros. Nós acabamos de deixar as dependências da loja, onde fomos muito bem atendidas pelo proprietário, que explicou que não se trata da venda de um veículo, e sim, ela tinha adquirido um consórcio. Mas a senhora disse que em momento nenhum adquiriu o consórcio, né? Não, eles falaram para mim que ia ser pela empresa e nada de consórcio.
E aí a gente conversou com ele e a gente conseguiu chegar num acordo. Eles vão fazer a devolução dos R$ 6.500, que é exatamente o valor da venda do carro da dona Débora. E para isso, ele pediu 20 dias. Nós vamos continuar acompanhando esse caso para tão logo mostrá-lo solucionado. Conforme o combinado, eu já estou aqui com R$ 6.500 em mãos, que eu passo agora a mão da dona Débora. Fim da dor de cabeça, né? Caso resolvido. Graças a Deus e graças ao programa Exija Seus Direitos, eu tenho só a agradecer, que eu já tinha sem esperança de nada. Se não fosse vocês, eu agradeço muito, ó. Obrigada. Exatamente com esse agradecimento e o dinheiro de volta às suas mãos que a gente encerra essa matéria com mais um caso resolvido no nosso programa. Muito bem, a intenção do nosso programa é exatamente restabelecer esse contato, esse diálogo aí, e que o consumidor não saia prejudicado. A gente não quer prejudicar nenhum comércio, nenhuma loja, não é? Às vezes há um mal entendido, um ruído na comunicação e acontecem esses fatos aí. Queremos agradecer aí ao proprietário da empresa, que é uma revendedora de carros na Zona Leste da cidade de Manaus, que compreendeu o assunto, também a telespectadora que entendeu, recebeu o seu dinheiro de volta, não é? Porque ela ficou irritada com a situação, não quis mais o carro e aí eles entenderam e devolveram os R$ 6.500 a esta consumidora, telespectadora aqui do Exija Seus Direitos. Se você passar por algum problema, alguma situação desse tipo, nos procure, porque nós vamos tentar intermediar essa situação para ajudar você, telespectador, consumidor do Exija Seus Direitos. Vamos ao intervalo comercial, voltaremos daqui a pouco com outras reportagens de grande interesse popular. Quando eu tenho uma folga da TV, eu passo aqui, ó, na Glacial. Aqui na Glacial, eles têm todo um cuidado com os clientes, mantendo o distanciamento necessário. E todos de máscara. Vem pra Glacial, ó, e monte o seu próprio sorvete. Pede pelo delivery também e acessa nossas redes sociais. Tem muitas novidades. Glacial, o autêntico sabor da Amazônia. Meio-dia e 48 agora, olha, a associação representativa ou as associações representativas dos supermercados da cidade de Manaus apresentaram aí vários produtos que estão encarecendo a cesta básica aqui no estado, né? No acumulado do ano. Produtos como óleo de soja, o feijão, o leite, o arroz, né? Produtos essenciais aí na nossa alimentação. Quem tem as informações, os dados sobre esse assunto é a repórter Valesca Martins. Boa tarde, Valesca. Boa tarde, Cláudio. Nós estamos aqui na sede do Procon Amazonas, ao lado do diretor-presidente, Dr. Jalil Frasch, que vai falar em primeira mão sobre o aumento da cesta básica. Vem um aumento por aí na ordem de 20%, é isso, doutor Jalil? Isso, vem um grande aumento em alguns itens da cesta básica, isso tem preocupado bastante, não é o Procon Amazonas, são todos os Procons brasileiros, é a Secretaria Nacional do Consumidor, isso foi provocado, inclusive, pela Associação Supermercadistas Nacional, eles emitiram uma nota, foram até a Senacom para que tomássemos providências, né? O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor tem as providências de pronto para que não haja um desequilíbrio nesse mercado. De fato, haverá esse aumento, a economia do país passa por uma situação um tanto complicada, e isso quer dizer que as exportações estão sendo maiores do que o consumo no mercado interno. Então, o alimento está saindo do Brasil, está indo para os outros países, nós estamos realmente bem no que diz respeito às exportações, mas está faltando alimento no Brasil. E essa falta de alimento não quer dizer que não vai mais ter, vai encarecer. E esse processo de encarecimento dos alimentos vai refletir com toda certeza na mesa do brasileiro, da brasileira, do amazonense e da amazonense. E é uma preocupação do órgão de defesa do consumidor, pois sabemos que a população nos cobra em relação ao preço dos produtos de um modo geral. E desde pronto já estamos anunciando que já estamos trabalhando em relação a esse aumento para que nós tomemos as providências cabíveis e junto também com os supermercadistas
que estão sendo, entre aspas, vítimas nesse desequilíbrio do mercado, porque está afetando o negócio deles também, essas exportações, esse processo econômico, e que a gente apresente para a população amazonense uma solução e a gente tente conter esse aumento, porque no momento de pandemia a gente sabe que a renda está reduzida e aumentar os alimentos da cesta básica é um processo muito ruim para a população. E realmente são itens que a gente não tem como deixar de comprar, né? E aí é aquela lei da oferta e da procura, o preço está lá, você precisa, você tem que pagar, né? Isso, são as leis de mercado, assim está na Constituição, assim é realizado o processo de mercado no Brasil, de compra e venda, então não temos como fugir disso, a oferta e demanda, vai ter muita gente procurando e vai ter menos alimento à disposição devido à produção estar sendo exportada. Então vai encarecer o produto, mas o que diz respeito à atuação do PROCON é de informar a população, é de lutar pelos direitos do cidadão, da cidadã, da população. Nós estamos encabeçando isso, já chamamos também a Associação de Supermercadistas do Estado do Amazonas para que nos auxilie fornecendo os relatórios de aumento, fornecendo toda essa questão mais técnica no que diz respeito a números, para que a gente possa, junto com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tentar conter esse aumento, frear esse aumento e trazer esse certo benefício para a população. E diante de qualquer indício de preço abusivo, você deve denunciar ao PROCON. Lembrando que o PROCON Amazonas fica aqui na Avenida André Araújo e você pode sim denunciar e ser esse fiscal para ajudar a ação do órgão. Notícia em primeira mão aqui para o Exija Seus Direitos. Obrigado aí ao diretor-presidente do PROCON Amazonas, Jalil Frache, pelas informações e também a repórter Valesca Martins. Eu não sei você, né, telespectador, mas a impressão que eu tenho quando eu vou ao supermercado, faço compras semanalmente, é que as compras diminuem e o valor aumenta sempre. É impressionante. Você chega no caixa ali para registrar os produtos, olha para suas compras, as compras cada vez mais diminuem e o valor a pagar cada vez mais aumentando. Não sei onde nós vamos parar. Bom, o Congresso Nacional aprovou aí um projeto de lei que faz alterações, mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Entre essas alterações estão a questão dos corredores de motos, o prazo de validade da CNH, entre outros assuntos. Quem tem as informações nesse momento é a repórter Valesca Martins, que fala aí sobre esse projeto de lei aprovado no Senado. Boa tarde, Cláudio. O plenário do Senado aprovou ontem várias alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Entre essas alterações estão a extensão da Carteira Nacional de Habilitação de 5 para 10 anos de validade. Outra modificação é justamente na pontuação para a suspensão da carteira de habilitação, que passa de 20 pontos para 40 pontos. Outra modificação é a regulamentação dos corredores de motos. Esses textos todos foram alterados e, por esse motivo, agora eles voltam para a Câmara Federal para aprovação. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Valesca. Olha, você, consumidor, telespectador aqui do Exija Seus Direitos, sabe quais são as empresas campeãs, recordistas em reclamações na Procuradoria do Consumidor do Estado do Amazonas? Pois é, a repórter Valesca Martins tem esses dados, sim. Entre elas, adivinha, as concessionárias de água e de energia elétrica no nosso estado. Boa tarde, Cláudio. Nós estamos aqui no PROCON para falar justamente do ranking de denúncias que eles recebem aqui no órgão. Para você ter uma ideia, as concessionárias de água e energia lideram o ranking de reclamações. De janeiro a agosto foram 1.772 reclamações, 675 processos. Para a gente entender quais são as maiores reclamações, quais são as maiores falhas dessas concessionárias, a gente vai conversar agora com o diretor-presidente do PROCON, Dr. Jalil Frache. Continuam aí liderando o ranking, né? Continua, e a gente também entende que essa liderança do ranking das concessionárias de energia e de água no ranking de reclamações também se dá dada a essencialidade do serviço. Todos são consumidores dessas duas concessionárias, pois não vivemos nem sem energia e nem sem água. E isso faz com que as concessionárias tenham que prestar um serviço de qualidade. E a nossa preocupação não é só em atender e resolver o problema do consumidor, é em fazer com que essas empresas olhem para o consumidor sem que elas tenham que vir ao PROCON. É necessário que a
empresa ela tenha um sistema de SAT, tenha um sistema de atendimento ao consumidor aprimorado, que ela tenha esse sistema que ela não precise fazer com que o consumidor recorra a um órgão para que resolva aquele problema que muitas vezes é simples. O que nós lidamos aqui em âmbito de PROCON é muito com a questão da retificação de fatura, do valor que acreditam ter consumido menos do que consumiram, também com a questão da interrupção constante de energia que queima algum equipamento, a interrupção do sistema de água, que tem bairros que ficam sem água. Bom, é toda uma legislação que envolve tanto a questão da energia, tanto quanto a questão da água, que é necessário que se equalize de uma forma que o consumidor não seja prejudicado nessa prestação de serviço. O PROCON ele sempre busca nas empresas essas parcerias. A gente precisa da empresa para resolver o problema do consumidor. Como é que eu, PROCON, vou religar uma energia, vou religar uma água? Nós não temos capacidade técnica para isso. Então, a gente precisa que a empresa tenha esse olhar para o cidadão, para a cidadã, para o consumidor, para a consumidora amazonense. E essa parceria a gente está sempre buscando fomentar. Vamos trazer as duas empresas para fazer campanhas até o fim do ano. Estamos só buscando um melhor período em relação por causa da pandemia. A gente não pode aglomerar e isso faz com que nós tenhamos que ter esse devido cuidado. Mas apresentaremos até o fim do ano, muito provavelmente, uma campanha de renegociação de dívida e isso vai vir de novo para a população amazonense como um plus na resolutividade desses problemas. São muitas reclamações, muitos processos e a gente tem que dar fim nesses processos, a gente tem que atender a população. Então, a busca do PROCON é incansável para atender a população amazonense. E é importante você confiar no trabalho do PROCON, porque o PROCON faz esse papel de intermediar essa negociação entre você e a concessionária. E por que é importante você denunciar? Porque aí é exatamente com a sua denúncia que eles vão ter um parâmetro realmente do tamanho do problema, né, doutor? E poder armar aí uma logística para ajudar o consumidor. Isso, eles precisam saber qual é o problema. Muitas vezes o consumidor tem uma certa dificuldade de fato de ser atendido, de ser compreendido dentro dessas lojas que eles disponibilizam. E o PROCON ele vem com esse papel de equilíbrio na relação de consumo, com esse papel de intermediar essa relação entre o consumidor e o fornecedor. E nós, cumprindo com o nosso papel, estamos aqui recebendo a população e orientando que ela já venha com os documentos pessoais, o RG, CPF, com a cópia do RG e CPF, do comprovante de residência no seu nome e que venha com a cópia da fatura que vai ser reclamada. Que assim a gente já torna mais célere esse processo e consegue atender com mais eficiência e efetividade. O nosso objetivo, de fato, é atender a população e para isso a gente precisa do apoio tanto da empresa e a compreensão da população. A gente precisa que ela venha até o órgão e apresente a sua demanda para que nós possamos dar uma resposta. Lembrando que o PROCON funciona em horário comercial e está aqui na Avenida André Araújo, no Aleixo. Obrigado, Valesca. Obrigado também, doutor Jalil Frache, pelas informações. Olha, amanhã, sábado, é feriado aqui estadual. É comemorado aqui a elevação do estado do Amazonas à categoria de província. No ano de 1850, depois de uma longa luta aí, o estado se tornou politicamente independente do estado vizinho, o Pará, já que o estado do Amazonas era subordinado ao estado do Pará. Então vai aqui os parabéns do Exija Seus Direitos aos amazonenses, ao estado do Amazonas, pela passagem da data de elevação à categoria de província. 12h59, Exija Seus Direitos, termina aqui, de volta na segunda-feira. Ótimo final de semana a todos vocês. Esperamos todos na segunda aqui, 12h30, na tela da Band.